Pelo amor de Deus, se tem alguém pentecostal, levanta a sua mão. Meus irmãos, a paz do Senhor. Dá motivo de muita alegria estar com os irmãos, adorando, exaltando e bendizendo ao nome desse Jesus que vive e reina para todo sempre. Quero louvar a Deus por mais um aniversário dessa igreja. Essa igreja está completando a minha idade de vida. Então, se eu não honrar os servos de Deus que vieram antes de eu nascer para essa labuta, eu não tenho nem a responsabilidade de pegar isso aqui. A palavra do Senhor diz assim: Deus pega do monturo e faz se assentar junto aos príncipes do seu povo. E eu estou entre os príncipes do meu povo. Aleluia! Eu falo como porta-voz da minha geração. Eu louvo a Deus pela vida de vocês. Eu louvo a Deus pelo calo das mãos de vocês. Vocês choraram pelas nossas almas. Vocês intercederam, jejuaram, evangelizaram e buscaram. Eu louvo a Deus pela vida de vocês. Mas enquanto eu estava ali sentado, o Espírito Santo mandava eu dizer, como porta-voz da minha geração: a chama não vai se apagar. Descansem o coração. O trabalho de vocês não é em vão. Deus está levantando outros. E eles vão além. E eis-me aqui, Jesus. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Jorge. Que Deus te abençoe, pastor. Ele lembrou hoje que eu ministrei nessa casa faz 2 anos, Denise. 2023. Quero louvar a Deus pela vida da esposa do pastor. Que Deus abençoe. Sua gentileza, sua simpatia. Irmã Denise, seu esposo também. Só não vi a jovem. Ela está em lugar? Trabalhando? Meu Deus do céu. Que Deus abençoe. Trago também um abraço de minha liderança, de toda a Assembleia de Deus Casa do Tesouro. Não puderam estar presentes aqui. Também trago um abraço de minha mãe. Ela não está aqui presente, mas o coração dela está ardendo. Ela está dentro do carro ali, ela está tomando conta dos meninos. Ela falou assim: meu filho, eu queria estar, mas eu não posso. Então eu trago um abraço dela em nome de Jesus. E antes de nós entrarmos na palavra, eu só quero deixar um testemunho que Deus está nesse lugar. Quando eu ministrei aqui da última vez e pela primeira vez, Deus sabe como o meu coração estava. Eu estava passando num processo juntamente com uma moça que eu estava orando, eu estava buscando ao Senhor. E no final do culto, a palavra foi muito forte, a Denise lembra muito bem, Deus fez um quebrantamento muito grande na igreja. E no final do culto, eu não lembro quem é a irmã, não estou olhando aqui, não estou me lembrando. Mas essa irmã falou assim: olha, tem uma aliança da parte de Deus, da sua vida, para você hoje. Minha mãe falou assim: aliança com o Senhor, Deus está renovando. Eu falei: não, eu sei o que é. Cheguei em casa, falei com ela, e para a honra e glória do Senhor, já faz 2 anos que eu estou no relacionamento com essa moça, e Deus me manda dizer assim: confia, acredita, se Ele falou, Ele vai cumprir na sua vida. Há 2 anos foi profetizado isso, Denise, e hoje eu estou vivenciando o que Deus falou. E em breve, se Deus permitir, trarei ela aqui para vocês conhecerem em nome de Jesus. Ela mandou um abraço para vocês. Amém? Por favor, para não perdermos tempo, livro mais difícil de se achar na Bíblia depois de Apocalipse. Livro do Gênesis. Capítulo de número 28. Quero louvar a Deus pela vida desses músicos, irmãos. Eu estou aqui sentado na cadeira, eu sou músico, eu sei o que é. O Senhor vigia da terra. Porque, meu Deus do céu, o que o Senhor está fazendo? Que top. Falei assim com o irmão que o pastor está do meu lado. Só falta ele puxar o irmão lá do outro. É um negócio desse. Então, por favor, puxa um ré maior para mim. Vou tentar arriscar. Preciso de ti. Preciso do teu perdão. Você pode fechar seus olhos e adorar ao teu Pai? Preciso de ti. Seca.
direita atualizada, mas o sentido é o mesmo. Vamos ler do 16, por favor. Quando Jacó despertou do sono, disse: na verdade o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. E temendo, disse: quão temível é este lugar! É a casa de Deus, a porta dos céus. Na manhã seguinte, Jacó se levantou de madrugada, pegou uma pedra que havia usado como travesseiro e a pôs em pé como coluna, e sobre o topo dela derramou azeite. E ao lugar, cidade que antes se chamava Luz, deu o nome Betel. E Jacó fez um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo, e der pão para me comer e roupa para vestir, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e a pedra que pus como coluna será a casa de Deus, e tudo o que me concederes, certamente darei o dízimo. Pode se assentar, dando glória a esse Deus. Quero trazer uma mensagem rápida ao seu coração, e eu quero que você preste bastante atenção. O texto que nós acabamos de ler, pastor, é de um personagem que eu amo na Bíblia. Porque antes da graça se manifestar após o sacrifício de Jesus, eu vejo muito do poder e da transformação da graça na vida desse personagem chamado Jacó. Qual é o nome dele? Jacó. Eu faço isso como didática para você ficar mais a par da mensagem, para você se englobar mais. A Bíblia nos diz que Deus chamou um homem chamado Abrão, transformou o nome dele em Abraão, junto com a esposa Sara, e falou: olha, eu vou te fazer pai de multidões. Eu acho interessante, é porque Deus usa um cenário completamente diferente e dá uma promessa em cima desse cenário. Porque a Bíblia nos diz que Abrão era velho e sua esposa Sara também não podia gerar, mas Deus fala para eles: olha, vocês serão pais de multidões. E a promessa vai se cumprir. Nasce alguém chamado Isaac, sorriso, filho da promessa. E a Bíblia nos diz que Sara vai morrer. Isaac vai sentir a dor do luto. E Abraão chama agora o seu servo e fala: busque uma esposa para o meu filho. E agora o servo vai buscar uma esposa para Isaac e traz daquela terra uma mulher chamada Rebeca. Isaac vai se encantar, vai se apaixonar. Isso com 40 anos de idade. Mas diz a palavra que a mesma promessa que foi feita sobre Abraão foi feita agora sobre Isaac: vocês serão pais de multidões. Só que havia um problema. Qual é o problema? Eu acho isso lindo em Deus. Eu acho isso maravilhoso no Senhor. É porque o mesmo problema que a mãe de Isaac tinha, Rebeca também tinha. E qual era o problema? Ela era infértil, não podia gerar. E diz a palavra do Senhor que desde o momento em que Isaac sabe disso, ele começa a interceder todos os dias pela sua esposa. E diz a palavra que Deus ouviu a oração de Isaac. E a promessa vai se cumprir quando eles têm, ou melhor, quando se completa 60 anos de idade, ou seja, 20 anos orando por uma promessa. E eu começo a aplicar uma coisa aqui na nossa vida. É que na maioria das vezes, na vida de quem é chamado pelo Senhor, Deus vai fazer promessas na sua impossibilidade, para que quando se realizar aquilo que Ele falou na nossa vida, não há nenhum outro motivo para nós não dizermos: foi Deus que fez. Quando Deus faz uma promessa, Ele na maioria das vezes gosta de usar impossibilidades. Por quê? Para que a gente olhe e fala: foi a mão do Senhor quem fez isso. Só pode ter sido o meu Deus, que é o Todo-Poderoso. E diz a palavra que a bênção deles foi tão maravilhosa que não tinha um só nenê na barriga da Rebeca, tinham 2. Porque Deus sempre nos surpreende na nossa impossibilidade. Deus sempre nos surpreende daquilo que nós achamos impossível. A gente acha, meu querido pastor, que vai ser uma coisa e Deus faz outra. Então descansa, continua orando.
porque no momento certo Deus vai agir e vai fazer com que a glória dele se manifeste na sua vida. Mas saiba que aquilo que ele te prometeu, ele vai cumprir. Só que tem um porém, é Gênesis, amém. E vai nascer Esaú, todo cabeludo, ruivo. Vai receber o nome por conta disso, pastor. Esaú. E agarrado aos calcanhar de Esaú vai nascer um chamado Jacó. E não tem a ver com traiçoeiro, não. É agarrado ao calcanhar. Mas diz a palavra, lá em Malaquias, capítulo de número 1, versículo 2 e 3, que eu não sei os porquês dos mistérios de Deus, mas o próprio Deus diz: eu amei a Jacó e aborreci a Esaú. Eu não entendo, pastor Ademar, eu não entendo os mistérios do Senhor de escolher uma pessoa, mas quando Ele escolhe, não adianta a pessoa fugir, não adianta a pessoa correr, não adianta a pessoa se esquivar. Uma hora ou outra a graça do Senhor vai te alcançar. O escolhido não tem escolha, no momento certo o Senhor te puxa. E por que eu estou dizendo isso? Porque humanamente estava tudo correndo atrás, meu querido pastor, de Esaú receber a bênção da primogenitura. E a bênção da primogenitura é ser o chefe da casa. Estava tudo correndo humanamente bem para aquele homem ser o manda-chuva. Mas a escolha do homem não inibe a escolha de Deus. O homem ter os seus preferidos não proíbe a mão de Deus agir. Eu vou falar. Aleluia! E Yuri estão colocando alguém, e Deus falou que a promessa é minha. Descansa, a mão do homem não inibe a mão de Deus agir. A própria palavra nos diz: há alguma coisa difícil para mim, diz o Senhor. Então não importa o homem querer botar o dedo aonde Deus falou para não botar. Deus vai fazer querendo o homem ou não. Só que eu acho que nem precisou do homem querer mudar a coisa, porque o próprio Esaú desprezou aquilo que Deus estava fazendo na vida dele. Como assim? Um dia, Jacó, que gostava de ficar em casa, era igual eu, gosta de ficar em casa, cuidando das coisas de casa, e fica em casa. De repente chega Esaú. Eu fico imaginando esses esportistas, tipo futebolista, jogador de futebol cansado, todo suado, cheio de sangue na caça. Ele fala: que fome que eu tô. Eu faria qualquer coisa, trocaria qualquer coisa, porque eu tô com fome. Esaú é o camarada que troca a bênção de Deus por qualquer prazer momentâneo. Se a carne está gritando eu quero, ele abre mão de tudo. O hormônio deles está na flor da pele, mas ele quer. Então tá. Aí Jacó, que não é besta nem nada, vai falar assim: você quer? Quer comida? Estou fazendo. Só tá. Toca. Eu te dou. Me dá sua primogenitura. Porque Deus não dá bênção para quem despreza a bênção. Mas Deus concede a bênção para quem está buscando a bênção. E concede a primogenitura. Você quer coisa banal? Eu te dou a coisa banal, mas me dá a espiritual. Porque nem só de pão vai viver o homem, mas de toda a palavra que está na boca do Deus. Me dá, eu quero. E Esaú dá, fala: não quero esse negócio, quero o que importa. E aí começa a bênção do Senhor sobre a vida de Jacó. Eu estou correndo porque eu quero chegar no ponto ápice da palavra. Só que chega um momento, e eu vou voltar um pouquinho no texto. Quando os dois nascem, ou melhor, enquanto os dois estão na barriga, Rebeca vai sentir a guerra dos dois lá dentro. Um pelejava contra o outro lá dentro. Um socava o outro, brigava de um lado para o outro. Era guerra lá dentro, era guerra. Aí Rebeca vai diante do Senhor e fala: por que isso está acontecendo? E Deus fala: olha, tem duas nações dentro do seu ventre. Quantas nações? E uma está guerreando contra a outra. Só que tem um porém: o menor, ou melhor, o maior servirá.
o menor. E Rebeca, que também não é boba nem nada, está vendo que Isaac está quase morrendo, está velho. Isaac vira para o seu filho Esaú, que ele era o preferido de Isaac, fala assim: olha, prepara um guisado, uma sopa maravilhosa para mim, porque eu vou te abençoar, vou comer, vou te abençoar e você vai em paz. Rebeca está atrás da porta, ouvindo e fala: é agora que a bênção vem para o meu filho Jacó. Porque ao mesmo tempo que Isaac gostava mais de Esaú, Rebeca era o xodó de Rebeca era Jacó. Aí ela fala assim: olha, vamos tramar uma coisa aqui contra o seu pai, você recebe a bênção do seu irmão, você engana o seu pai. Todo mundo conhece a história. Jacó recebe a bênção, vai fugir, vai ficar escondido lá dentro da casa. De repente chega Esaú. Aí Isaac vai falar assim: não, mas eu já te dei a bênção. Aí Esaú fala: não fui eu. Aí vai começar uma tristeza de um lado, um terror do outro. Aí Esaú cai em si e fala assim: foi o meu irmão Jacó. Está chegando o dia de luto da casa do meu pai, porque eu vou matar Jacó. Sabe por quê, irmãos? Porque em todo lugar que tem engano, em todo lugar que você recebeu uma bênção, você recebeu a palavra, mas você está dando um jeitinho dela chegar mais rápido para você. Toma cuidado. Do jeito de Deus, ele até às vezes faz algumas curvas, mas vai chegar. Mas você vai tentar fazer um atalho para quebrar sua cara. Sendo bem claro com você. Por causa de um jeitinho, uma família foi rachada ao meio. Se Deus falou que Ele vai fazer algo na sua vida, sossega aí. Acalma. Muito obrigado. Não tente arrumar jeitos ou atalhos para o mover de Deus na sua vida. Aleluia. Porque você pode prejudicar. Não o mover de Deus, mas você pode entrar em desertos que não era para você entrar. E aconteceu com Jacó. E eu quero desenvolver a minha ministração agora e terminar em cima do capítulo 28. Jacó tinha um vaso de azeite. Isaac vira para ele e fala assim: vai para a casa de Betuel, vai para a casa do pai de sua mãe e arruma uma esposa para você lá. Amém? Tudo certo? Jacó foge, corre de medo. E psicólogos dizem que esse trauma, essa angústia, essa síndrome do pânico continua por muitos anos. Glória a Deus. Qual a síndrome do pânico? Meu irmão vai me encontrar e vai me matar. Jacó não era como Esaú, caçador, que conseguia se defender de uma forma fácil. Ele tinha medo. E chega num lugar sem nada, perseguido por causa de uma promessa. Jacó chega num lugar perseguido por causa de uma promessa, por causa de uma bênção do Senhor. Ele chega num lugar chamado Luz e não tinha nada, ao ponto dele pegar, Denise, uma pedra, colocar de travesseiro e dormir. Porque às vezes quem tem uma promessa da parte do Senhor vai enfrentar momentos de solidão. Quem tem uma bênção da parte do Senhor às vezes vai se encontrar sozinho em luz e vai ser obrigado a usar uma pedra de travesseiro para poder sonhar de novo. Mas sabe o que eu acho mais bonito da parte do Senhor? É que no meio daquelas pedras, no meio daquele frio, de repente Jacó dorme. Oh, aleluia. E ele tem um sonho, e nesse sonho ele vê uma escada que saía da terra e chegava no céu, do céu chegava na terra, e ele via anjos subindo e descendo da escada. Eu acho isso lindo, é porque é Deus mostrando aquilo que ele fala em Apocalipse: os anjos estão preparados para ajudar aqueles que são meus servos. Jacó, você não tem ajuda de ninguém. Jacó,
punido, mas eu ainda envio o anjo na terra para guardar. Mas sabe o que eu acho mais bonito? É porque o ápice do sonho não são os anjos. Diz o texto, se você puder, fica comigo. Diz o texto, versículo de número 13. E era Gabriel que estava com ele? Não. Era Miguel que estava com ele? Não. Era o arcanjo que estava com ele? Não. Quem estava com Jacó, Yuri? E eis que o Senhor, eis que o Senhor estava perto de Jacó. Você está fugindo da casa do seu pai por causa do seu erro, mas Deus está perto de você. Você está sendo perseguido, está sozinho por causa de uma promessa, mas Deus está perto de você. Pode um pai ou uma mãe se esquecer do filho que gerou, mas mesmo os que esqueçam, eu, o Senhor, todavia não me esquecerei dele. Para onde fugirei do teu espírito? Ou para onde correrei da tua face? Se eu subir ao céu, se eu descer ao abismo, se eu for para o norte, se eu for para o sul, não adianta, o Senhor está comigo. Então por que você está dizendo que você está sozinho? Por que você está dizendo que o Senhor te abandonou? Só por causa do deserto? Se preocupa não. Nesse travesseiro de pedra, Deus vai revelar a sua bondade para você. Você não está sozinho, Jacó. Vira para esse irmão bonito, cheiroso que se arrumou para essa festividade. Olha para ele com um olhar de profeta e diga: você não está sozinho, Jacó. Você não está sozinho, Jacó. E diz a palavra, quem está entendendo, diga amém. Está entendendo mesmo? Quer que eu volte alguma coisa? Eu te ajudo, eu gosto disso. Onde eu trabalho, eu dou palestra, eu falo, vocês querem que eu volte um pouquinho para entender? Eu ajudo você, mas eu preciso que você saia daqui entendendo essa palavra. É que Jacó, eu vou descer. Jacó, ele pega a única coisa que ele tinha, que é um vaso de azeite. Ele vai pegar aquela pedra que ele dormiu e ele vai fazer um voto. Se o Senhor me der de comer, se o Senhor me der de vestir, e olha o trauma batendo, se Ele me guardar em todos os meus caminhos e me trazer em paz e segurança, esse Deus que se revelou para mim agora não é somente o Deus que eu ouvi dos meus pais, porque eu conheço o Deus de Abraão, eu conheço o Deus de Isaac. Se esse Deus me acompanhar, Ele será o meu Deus. Aleluia, glória a Deus. Eu estou falando de um Deus que não se resume apenas ao seguinte: eu sou o Deus do seu pai, eu sou o Deus da sua mãe. Não, Deus ele está fazendo um convite para você conhecer o Deus de experiência pessoal. Que é muito bonito viver de passado, mas Deus quer viver experiências com você hoje. E Jacó derrama o azeite, e anos vão se passar. Jacó se casa, tem 2 mulheres, Léia, Raquel. O homem foi tão abençoado, teve 12 filhos. 12 filhos. O sogro falava: os rebanhos que nascerem malhados são seus. Só nascia malhado. Não, mas o que vier manchado, só vier manchado. O homem ficou podre. Voltou para casa, lutou contra Deus no vale de Peniel, ficou manco. Aconteceu muita coisa, mas a promessa começou a se cumprir. Aquilo que Deus falou com ele, Deus fez.
Pastor Jorge, Deus, quando se encontrou com Jacó, ele falou assim: olha, a terra que você está pensando hoje, que é a luz, será sua. Luz é o início da caminhada de Jacó. É quando Jacó não tinha nada. E de repente, Deus aparece novamente a Jacó. E Deus vira para ele e fala assim: você está rindo, né? Deus a Deus, está bonitão, está com o terno top, salto bonito, está fazendo maquiagem, que piastra bonita, salão online nos cachos, olha, o barulho é cacheado, eu sei dos mistérios, salão online, mas eu sou o Deus de Betel. Na hora que eu estava escrevendo meu esboço lá em casa, eu caí em lágrimas ouvindo isso. Deus olhou para Jacó e falou assim: volta para Betel, Jacó. Volta para Betel, Jacó. Por que, Senhor? Porque foi lá que eu apareci para você quando você estava em angústia. Quando você estava em dificuldade, Jacó, foi lá que eu me revelei a você. Volta para Betel, Jacó. Mas será que Deus estava querendo humilhar Jacó, falando: olha da onde eu te tirei, de onde eu te coloquei? Sabe o que Deus estava fazendo com Jacó? Mostrando que aquilo que Jacó pediu em oração, Deus cumpriu. É Jacó, Denise, pedindo pão e agora ele voltando cheio de camelo, cheio de ovelha para Betel. É Jacó falando: Senhor, me dá roupa para vestir. E agora ele voltando com roupas e com servos e com filhos, todos bem vestidos e trajados. É Jacó pedindo: volta, deixa eu voltar para a casa do meu pai em segurança. E Deus falando: volta, porque eu estou com você. Glória a Deus. E sabe por que Deus me trouxe aqui? Para eu fazer uma pergunta para você. Olha para trás. Deus te trouxe até aqui. Deus estava no início, quando você pregou numa igrejinha com um microfone de fio, a caixa de som fazendo desse jeito, estourando, sem músico nenhum, cantando no playback. Deus é o mesmo Deus que te trouxe até aqui. Esse é o mesmo Deus, pastor Jorge, que às vezes a obra começou num cantinho, numa garagenzinha pequenininha, e hoje está com esse templo cheio de membros. Por quê? Porque o Senhor nos trouxe até aqui. Deus está fazendo um convite para você. É você orando: Senhor, me conceda um filho. Eu sou estéril, eu não tenho capacidade de gerar, e você tem filhos, agora você pode ter netos. Não importa, Deus faz um convite para você. Nos 21 anos da mão amiga, Jacó olha para trás e contempla a minha bondade na sua vida. Faz uma retrospectiva, Jacó. Olha o quanto eu te ajudei. Mas eu não paro aqui não, Jacó. Vou continuar te ajudando. Vou continuar sendo contigo. E você vai dormir em paz. Glória a Deus, aleluia. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que nós servimos. Se coloque de pé em nome de